Stream public. Ah, on air. Reach over 50% more listeners sharing on Facebook. Ah, tá bom, sempre isso, né? Bom, eu sou uma pessoa muito influenciável, embora às vezes não pareça, porque eu sou um tanto quanto teimosa e autossuficiente, tenho minhas ideias, aquela coisa de personalidade. Mas sim, eu me influencio pelas coisas, as coisas mais absurdas e nos momentos mais inusitados. E meio que sem meu controle, assim, porque a influência acontece o tempo inteiro, porque a gente está com os sentidos abertos. Então você vai recebendo os inputs, e eu acho que esses inputs, especialmente de áudio, né? Porque áudio a gente meio que não controla, tá com o ouvido ligado o tempo inteiro, aberto, a gente vai pescando conversas e coisas. Então a gente acaba recebendo essa influência meio que full time, quando você tá vivendo por aí. E eu lembro de coisas assim, que acho que até já contei em algum lugar, somewhere on the internet, de coisas que a gente no momento não percebe que está sendo influenciada e de repente aquela coisa vem. Então eu vou contar um episódio simples, assim, eu tava numa praia e aí veio aqueles vendedores vendendo vestidos, sabe, de ambulante de praia. E aí eu tava deitada olhando assim e tava tudo no meu campo visual. Aí tinha uma mulher e ela comprou, ela estava escolhendo um vestido e ela escolheu um vestidinho azul turquesa. Muito azul turquesa e vestiu para experimentar, assim, por cima do biquíni e tal. E eu achei super bonito. Falei, nossa, que azul lindo, que cor linda. E bastou isso, que azul lindo, que cor linda, para ficar na minha mente, na minha mentalidade registrado. Então ficou lá no fundo o negócio do vestido azul. Quando eu fui comprar a próxima coisa da minha vida, eu não sei se era uma capinha de celular, o que era, linha, lâmpada, tricotada, adivinha que cor eu comprei? Exatamente. Do nada, out of the blue, né? Justamente, comprei na cor azul turquesa. Então, eu acho que a gente é influenciado o tempo todo por essas coisas, esses inputs que bombardeiam a gente. E às vezes você nem se dá conta, às vezes nem percebe, nem antes, nem durante, nem depois que aconteceu. Simplesmente você vai recebendo e vai processando. E eu tenho uma teoria de que são essas as coisas que às vezes fazem com que a gente tenha a impressão que as pessoas estão copiando a ideia da gente, mas às vezes elas não estão exatamente copiando de você, porque ela viu você falando alguma coisa assim. Às vezes ela viu o que você escreveu, ela leu, ela viu sua timeline, seja lá o que for, e aí aquilo fica no fundo da cabeça dela. Em algum determinado momento, ela retoma aquela informação ou aquele pensamento e ela reprocessa e ela acha que foi dela, quer dizer, para todos os efeitos, ela não lembra de onde vem, porque muita informação entra sem a nossa consciência, como eu estava falando. Então, a informação chega sem que você perceba, você reprocessa sem que você lembre, e você acha que a ideia foi sua. Então, de repente, para você, ela é original, porque você nem mesmo se lembra de ter copiado de algum lugar. E eu me influencio por todas as coisas. Pelas coisas que eu leio, que eu ouço, e elas ficam se reprocessando. Eu acho que todo mundo faz isso. A diferença é que quando você começa a tomar consciência disso, de que isso acontece de verdade, você já na entrada, você já põe uma hostess lá na sua porta, e você já avisa na chegada, assim, olha, peraí, tem isso aqui, eu tô absorvendo agora, isso aqui não é meu, eu tô pegando de algum lugar. Mas na velocidade com que a gente consome as coisas, isso meio que vai se perdendo, provavelmente. Eu vi outro dia o que aconteceu. Em palestra acontece muito. As pessoas estão cobrindo a palestra, estão tweetando. E é muito difícil você, ao mesmo tempo, prestar atenção no que a pessoa está dizendo e tweetar. Porque quando você está escrevendo para cobrir, você está perdendo a outra coisa que ela está falando. Então, a pessoa fala uma frase, você pega aquela frase e acha legal, e você tweeta aquela frase.
Aí, em seguida, enquanto você está tweetando, ela estava falando. Essa frase eu peguei, inclusive, de uma palestra de um tal fulano de tal lugar, e você não ouviu. Então, você atribui a ela uma coisa que não é ela, e que, inclusive, ela não está assumindo e está citando outra pessoa. Então, eu acho que a gente vive meio que num permanente telefone sem fio, porque tudo é sem fio, né? Até as conexões são sem fio. Então, a gente vive num mundo de conexões sem fio, é uma coisa velha pra cacete, para dar o exemplo. Mas a gente vive num mundo de conexões, paradoxalmente, que perdem conexões. Então, a gente conecta e desconecta o tempo inteiro. Parece a minha internet aqui em casa, que cai mais do que fica. Então, a gente processa um pedaço, perde a outra informação, perde a outra metade, e assim a gente vai levando. Se bem que no todo a gente está indo muito bem. Tecnologicamente nós estamos evoluindo muito bem e com grandes recursos. O problema só é que o ser humano está tendo dificuldade de se adaptar à evolução em termos de caráter, que a gente vê essa coisa de corrupção, que é assustadora de ver. Mas não dá para perder a esperança, porque não tem a opção de não ter esperança, não é mesmo? Só tem essa opção. E eu, influenciada que sou, eu sempre fico indo e voltando nas minhas transmissões, tanto em áudio como vídeo, porque a minha regularidade é de escrever, porque eu trabalho com isso, então eu estou sempre escrevendo, enfim, é um hábito de muitas décadas, né? Considerando que eu tenho quase 6 décadas de vida, é de muitas décadas que eu tenho o hábito de escrever, desde que aprendi a ler e escrever. E o áudio, ele passa a ser assim, importante num momento como esse, que eu ainda estou de camisola, pronta para tomar banho e me trocar e ir para reunião, mas já estou escrevendo desde cedinho. Então, ele né, dá aquela salvaguarda da sua intimidade. O vídeo te expõe totalmente. E eu gosto de fazer Periscope. Então, eu gosto de fazer Spreaker, que é tipo um podcast que acontece de repente, e gosto de fazer Periscope, porque ele é ao vivo e ele acontece por um impulso natural, movido por um sentimento natural, e eu não vou dizer não intencional, porque eu sei que eu estou fazendo um Periscope, mas que não tem aquela intenção de, vou ficar linda, vou agradar, não sei, essas outras intenções marqueteiras. Não estou falando que é ruim que exista intenção marqueteira. Estou dizendo que ela não precisa estar presente em tudo que você faz, senão sua vida vira um inferno do marketing, e aí depois acaba ficando meio vazio. Deve ser uma razão pela qual muitos pop stars acabam tendo problemas psicológicos e tal, porque se você faz da sua vida uma coisa que é inteira a mesma coisa que o seu marketing, então é meio ruim, meio besta. Mas eu estou reativando o meu Spreaker, porque eu posso usar de todo lugar, e então é uma alternativa para o Periscope. Então foi só para dizer isso, que o Podmico is back. Então, regularmente aqui no Facebook, Podmico. Beijo.